Hoje, uma dor aí muito comum e que gera muitas dúvidas também é a dor no peito. Eu convidei o Dr. Bruno Penha, cardiologista, para vir aqui conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Inclusive, pessoal de casa, quer mandar? Aproveita, já manda aqui para o nosso WhatsApp. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença. Dor no peito, então. Eu acredito que deve ser uma das maiores procuras ali nos consultórios e tudo, né? O que pode ser uma dor no peito, doutor? Então, a dor no peito pode ser, obviamente a gente tem que descartar sempre as causas mais graves, que seriam as causas cardíacas, mas pode ser qualquer coisa que está na caixa torácica, passando pelos ossos, parte muscular, pulmão, até mesmo o sistema digestivo. Nós temos o esôfago e o estômago. Então, vários sintomas podem se confundir com simplesmente uma dor no peito. Existem várias dicas que a gente pode dar para ajudar o paciente a diferenciar o que é realmente uma dor de origem cardíaca ou que é uma dor de, por exemplo, a gente estava comentando aqui, de origem gastrointestinal. Gastrointestinal, que pode ser também, né? Sim. Que a gente não imagina, tem coisas que é muito além do que a gente pode imaginar que pode causar uma dor no peito, né, doutor? Exatamente. Por exemplo, eu vi que até úlceras, né? Sim. Podem causar uma dor no peito, ou então algum exercício que você fez errado na academia. Exatamente. Também pode resultar numa dorzinha no peito, né? O que você forçou demais. Para a gente simplificar, né, a dor no peito, que a gente mais grave seria do coração, que a gente chama de angina, né? Muitas vezes o paciente pergunta, o coração dói? Dói, a gente chama de angina, a dor no peito de origem cardíaca. E ela, classicamente, ela piora quando o paciente faz algum tipo de esforço, né? Caminha ou tem algum estresse emocional. Ela normalmente melhora no repouso, tá? E ela não é definida, não tem um ponto específico. Normalmente ela é espalhada no peito. E isso que pode confundir com várias coisas. O infarto, ele pode estar desde a mandíbula até o umbigo. Então, tem pacientes que infartam só com dor no queixo, por exemplo. Às vezes procura até o dentista e não procura o médico, o cardiologista. E como que é essa dor, por exemplo, do infarto? É uma dor muito mal definida. Na verdade, os pacientes nem reclamam de dor, falam mais que é um mal-estar e é muito característico um aperto no peito, um peso ou uma queimação. E aí que confunde com as doenças gástricas, que pode ter azia, úlcera, uma gastrite, porque também pode causar essa queimação. Uhum. O que confunde também muito, eu acredito que é a questão do pulmão, né? De problemas respiratórios, doenças respiratórias mesmo. Uma dica importante é que normalmente a dor do coração, né, um infarto não piora quando o paciente respira fundo. Já é contrário com o do pulmão, né? Uma pneumonia por pegar a pleura, que é a membrana que envolve o pulmão, na hora que a gente respira fundo, dói e dói bem localizada, é uma dor aguda, uma pontada, diferente do coração, que é uma dor espalhada e que não tem relação com o respirar, e sim com o esforço físico, com a caminhada, com o esforço. Entendi, mas a pulmonar ali, diferente da do coração, também pode ser diferente dessa muscular? Sim, a muscular, o paciente tem que, por exemplo, fez uma academia, fez algum outro esforço físico, tem que perceber se a dor piora com a movimentação do tronco, por exemplo. Se o paciente movimenta o tronco, movimenta a cabeça, pode piorar essa dor. Né? Aí isso pode ser mais muscular? Pode ser mais muscular. Uhum. O que realmente é um desafio para os médicos é que a dor cardíaca é grave e tem vários tipos. Você já deve ter ouvido falar que a dor no peito irradia para os braços. Para os braços, que dá aquele formigamento. Isso, pode dar uma dor, um peso mesmo no braço, principalmente o esquerdo, mas também pode ser para o braço direito. Uhum. Então isso, por um paciente, principalmente o paciente de alto risco, quem são eles? Os pacientes mais idosos, os pacientes que têm pressão alta, diabetes, os que fumam. Esses pacientes, a gente tem que ficar muito preocupado mesmo quando não é um sintoma tão clássico, tá? E tem 3 pacientes que confundem ainda mais a gente. São as mulheres, as muito idosas e os diabéticos graves, porque eles podem nem ter dor no peito, eles podem ter só um cansaço e, na verdade, estar infartando. Por que as mulheres, doutor? Porque as mulheres têm muita doença da microcirculação do coração, tá? E aí dá uma dor muito atípica, não é essa dor que eu falei espalhada, às vezes simplesmente um cansaço.
tá? Assim acontece com o diabético e acontece também com o paciente idoso. Tá. E assim, a gente já viu que é difícil identificar, né? E eu acredito que para os médicos é muito difícil, mas, por exemplo, quando ali numa anamnésia mesmo, quando o médico ainda está perguntando o que você tem, às vezes para o paciente mesmo é difícil explicar. Sim, né? difícil. Poxa, não sei quanto tempo dura essa dor, eu não sei se quando eu me mexo dói também. Sim. E aí, por isso que tem essa dificuldade maior de identificar. Tem essa dificuldade e a gente considera muito, leva muito em conta os fatores de risco do paciente. Para exemplificar, se pega uma paciente muito jovem ou mesmo uma criança, né, com uma dor no peito, a chance dela ter alguma doença nas artérias, um infarto é muito pequena. Muito pequena. Então, a gente acaba procurando outras causas. É mais comum ter algum problema no pulmão ou postural. Já se pega um paciente de 60 anos, hipertenso, diabético, às vezes ele nem tem a dor tão típica, só que nesse paciente a alta probabilidade de ter a dor nos faz pedir outros exames para realmente descartar uma dor de origem cardíaca. Tá certo. Inclusive, o pessoal de casa está participando sobre esse assunto, mandando aqui o WhatsApp pra gente. Vamos colocar aqui na nossa telinha, então, para o doutor Bruno já responder aqui ao vivo. A Cláudia, ela disse assim: uma fisgada no coração quando se puxa o ar pode ser um problema no coração? Eu também sinto formigamento no braço. Então, como eu falei, quando a gente respira fundo, a gente pensa em origem pulmonar, mas a membrana que envolve o pulmão, existe uma outra membrana que se chama pericárdio, que envolve o coração. Tá. Nessa situação, uma inflamação dessa membrana pode ter assim, uma dor que seja de origem cardíaca, não seria infarto, mas seria o que a gente chama de pericardite, inflamação dessa membrana. Então pode, só que a gente tem que lembrar que muitas vezes, até quadro de ansiedade, transtorno do pânico, fazem com que a pessoa sinta esse desconforto no peito, né? Então é importante realmente saber diferenciar e procurar o profissional. Tem como a gente tentar, porque a síndrome do pânico, tudo isso a gente fala bastante aqui no Ver Mais, ansiedade, depressão, e a gente sabe que isso sim reflete muito no físico ali, nessa questão do funcionamento do organismo das pessoas. Mas como identificar, tentar mudar pelo menos, saber se é emocional ou tem a ver mesmo com a questão física da pessoa? Então, a pessoa que já tem uma obstrução nas artérias do coração, né, que tende a ter uma dor de origem cardíaca, normalmente ela piora com esforço. A pessoa do síndrome do pânico não, ela está parada e de repente vem, né, tem algum estresse emocional. Uma coisa que a gente estava até conversando antes, quando que o paciente tem que procurar emergência? A angina, normalmente, ela melhora quando fica em repouso, mas se a dor até em repouso permanece, esse desconforto no peito, principalmente por mais de 20 minutos ou de meia hora, a gente pode estar diante de um infarto, tá? Então, nessa situação, a gente tem que procurar a emergência. Não o ambulatório marcar consulta, mas se tiver com dor que esteja se prolongando, a gente tem que procurar a emergência para uma avaliação. Tá. Paciente com síndrome do pânico, é muito comum a gente até encaminhar para a emergência. Só que depois que ele tem um diagnóstico, né, tem que descartar a origem cardíaca, e aí depois que ele tem um diagnóstico, a gente já sabe, o próprio paciente vai conseguir identificar a diferença. Mas essa primeira avaliação precisa ser feita pelo profissional. Essa questão do formigamento também pode ser emocional? Pode ter essa a ligação? gente hiperventila muito, a troca de oxigênio acaba dando um formigamento em volta da boca, nas mãos, isso é comum, tá? Nos pés, nas mãos, isso é comum. Normalmente o infarto dá um peso, esse desconforto no braço, não só formigamento, mas é um peso também. Um peso mesmo no braço, então muda mesmo. Muda, um não outro é só sintoma. Isso, exatamente. Tá. Tem mais uma perguntinha, vamos colocar aqui na telinha do Ver Mais, então. Marisete, às vezes eu sinto dor no peito e uma aceleração no coração. Passam depois de uns 15 minutos, eu devo procurar a emergência? Essa aceleração do coração pode ser uma arritmia cardíaca, né? E quando o coração está muito acelerado, ele pode dar esse desconforto no peito. Se essa paciente conseguir chegar à emergência nesses 15 minutos, seria fundamental que a gente consiga fazer o eletro e identificar que tipo de arritmia é essa, tá? Caso ela não consiga ou seja menor do que esse tempo, procura um cardiologista no consultório mesmo para a gente pedir alguns exames, né? Um eletro, um Holter, que fica 24 horas o eletro para a gente identificar que tipo de arritmia é essa. Tá. Pode ser o caso dessa paciente. Doutor, então a gente já viu alguns casos assim de quando procurar o médico, tudo, mas tem algum outro sintoma que você fala, não, nesse caso tem que mesmo encaminhar para o médico na hora? Sim. A gente sempre fala para o paciente uma dor que ele nunca tenha tido ou uma dor muito maior do que ele normalmente vem tendo, tá? Isso sai do normal, tá? E é importante a gente ter esse bate-papo agora no inverno, porque
já é conhecido mundialmente que durante o inverno as doenças do coração são mais prevalentes, tá? A gente tem em torno de 15% a mais de infarto e 30% a mais de insuficiência cardíaca no inverno. No inverno, tá? agora. Então, é importante os pacientes que já têm cardiopatia se prevenirem, né? Tomar vacina de gripe, de pneumonia, porque não só a infecção, mas também o inverno frio faz a pressão aumentar e pode descompensar, tá? Então, de uma maneira geral, paciente que está tendo uma dor nova ou um desconforto que não está passando e muito prolongado, a maior dor que ele já sentiu na vida, tem que procurar uma emergência. Tem que procurar. Se for uma dor que está evoluindo há algumas semanas, alguns meses, procura no ambulatório para a gente fazer a anamnese e conversar um pouquinho melhor. Tá certo, então. Doutor Bruno Penha, então, cardiologista, falando aí sobre dor no peito aqui no Ver Mais. Muito obrigada pela sua presença, vocês, doutor. Tá?